Pronto, agora sim, estamos gravando, né? Então, mais uma vez, boa tarde, iniciando a nossa aula. Hoje iremos falar sobre o surrealismo, certo? Na disciplina de arte, o livro de vocês, volume 1, páginas 125 e 126. Vai falar sobre o surrealismo, o teatro do absurdo, o dadaísmo, os movimentos surreais, fala sobre alguns artistas que aderiram a essa vanguarda, esse movimento liberal, mas a gente vai focar mais no surrealismo hoje, tá certo? Que aí a gente vai dividir esse assunto aí por partes. Então, é a unidade 2, que tem por título O Mundo dos Sonhos. Eu não sei se... esse aqui se gravando, se tá mostrando os meus slides, mas enfim, eu vou falar aqui, se não tiver, né? Eu posto os slides, vou postar os slides do mesmo jeito lá no grupo, porque vocês vão precisar dar uma olhadinha nas orientações. Eita, pronto, tá dando certo aqui? Pronto, tá dando certo assim. Então, hoje é aula de arte, vocês estão vendo aí uma bela imagem, adoro coisas assim. Online, né? Vocês marcam nas páginas de vocês online e a data de hoje, que é para vocês saberem qual dia que nós estudamos. Qual é a data de hoje mesmo, hein? Hoje é 31. Hoje é o dia do cavalo, né? Que o Marcos está dizendo aí. Eu estou com uma certa preguiça de levantar as notificações. Mas vai passar, Jesus é comigo em minha vida. Meu Deus. É sério, Camila? Meu Jesus. Então, página 125 e 126, a data de hoje é 31 de março. Todo mundo tá vendo os slides, né? Porque hoje a gente vai trabalhar algumas coisas surreais que eu vou precisar que vocês vejam aí. Deem uma olhadinha. Vamos fazer a leitura e intercalar com os meus slides, tá bom? Então, iniciando aqui, o início de conversa, página 125. Podem acompanhar no livro de vocês. Enquanto isso, eu vou deixar essa imagem linda e maravilhosa aí na tela de vocês, nos slides. Então... que perfeito! Sim. Bati até puff. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, na década de 1920, e quem tiver marcar texto pode ir marcando as partes que acharem interessante, que eu for explicando, e eu lendo aí no livro, vocês vão marcando. Surgiu na Europa um movimento conhecido, né, como surrealismo e o dadaísmo. Então, artistas interessados em pesquisar através da arte o lado irracional da mente humana, ou seja, o lado irracional é aquela parte onde nós não conhecemos muito bem esse lado obscuro, né, da nossa mente, vamos dizer assim, para vocês entenderem, tá? E o inconsciente. Dois movimentos foram muito importantes, pois abriram novas possibilidades para essa arte, onde os artistas conseguiram pesquisar a fundo e praticar essa arte utilizando esse lado irracional e inconsciente da mente humana. E tem por título o nome dessas artes, surrealismo e dadaísmo. E hoje nós vamos focar no surrealismo, que vocês já estão entendendo, né? Surrealismo vem aí da palavra aí surreal. Então, é algo que não está dentro dos padrões do realismo que nós vivemos. É algo que foge da nossa compreensão. Coisas que, vamos dizer assim, que nunca acontecerão, né? Apenas em nossa mente. E acontece de que forma? A gente coloca na prática ali por meio de uma obra, uma escultura, algo do tipo, né? E ali ganha forma o que nós estamos pensando. Mas na vida real mesmo, aquilo ali acontecer, né? A gente viver aquela experiência ali, cada detalhe, impossível, né? Por quem é que já viu o barco voando? Então isso aí foge do que é normal, certo? Então o surreal é isso, é fora do normal. Então, com a mesma proposta de transparecer todas as manifestações do subconsciente e do inconsciente, abrindo espaço para o sonho, a loucura, o acaso, as alucinações e transformar tudo em arte. Então, o surrealismo é isso, é você pegar algo que as pessoas julgam ser louco, isso é uma loucura, isso aí não vai acontecer, cara, só na tua mente, e transformar isso em algo concreto, né? Em uma obra linda e maravilhosa, como essas duas que vocês estão vendo,
do artista famoso, ou melhor dizendo, o pai do surrealismo, conhecido por Salvador Dalí, tá? E Salvador Dalí vai estar representando essas imagens aí. Nós temos aí a imagem dos barcos voando, né? E aí a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Isso foi um dos sonhos dele, foi? Isso foi uma das coisas que ele pensou em querer desenhar. E ali ele foi e desenhou. Se estava no sonho dele ou não, ele não revela. Mas ele mostra aí que é algo da característica dele como artista. É tanto, Marcos, que ele vive essa anormalidade. Ele não é um ser normal, vamos dizer assim. Ser normal é o quê? Vocês estão me vendo aí na câmera, né? Eu estou normal, cabelo repartido ao meio, não tenho nenhuma coisa diferente no meu rosto, né? Fora as marquinhas aqui da espinha. Mas Salvador Dalí não. Salvador Dalí vivia na contramão do mundo, na contramão do que o mundo achava que era aquilo ali não é normal. Então ele vivia aquilo. Ele andava de forma diferente. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês de Salvador Dalí. Olha só como o cara era. Para vocês terem só uma noção, né? Do quão louco esse ser era, né? Então ele vivia isso aí na realidade. Ele andava assim, gente. Ele não era uma pessoa normal. Eu vou me pentear, me arrumar direitinho para andar no meio do mundo, senão o povo vai achar que eu sou o quê? Um palhaço, papagaiento, né? Como diz o nordestino. Não, ele andava assim e estava nem aí com quem ia dizer alguma coisa. Por quê? Porque ele estava vivendo aquilo que ele pregava. Vamos falar assim, de certo modo. Ele fazia algo surreal e suas obras eram contempladas pelas pessoas, admiradas pelas pessoas, e ele vivia aquilo ali. Então, se essa obra dele, do barco, era um sonho ou não, ele não diz. Mas ele mostra que é algo que não vai acontecer nunca, né? De você ver barco voando. Foge da normalidade, foge da nossa compreensão do que é real. Então, passa a ser algo surreal, uma loucura. E aí vocês veem aí do lado essa borboleta, né? E o que é mais interessante, gente, não é a borboleta que foi lapidada em uma maçã. É essa largatinha que está em cima dessa faca. Se vocês forem prestar bem atenção nos detalhes, vai ser essa largata. Por quê? Porque a ideia desse quadro, dessa obra, é justamente isso. É a largata. A largata é o início, né? Essa largata, ela tem que ser, vamos dizer assim, provada, passada pelo fogo, né? Ela sofre uma metamorfose. Então, ela se transforma em uma linda borboleta. E por que foi lapidada em uma maçã? Se a gente for explicar por detalhes aquilo que a gente está compreendendo só do que nós estamos vendo, nós podemos explicar que é porque a maçã ela vai estar aí de encontro com a natureza, né? A maçã é uma fruta, né? Totalmente natural. Então, nós estamos falando sobre bichos, sobre animais, né? Aí a largata, a borboleta. Então, por que não ser lapidada justamente uma maçã? Que é onde também algumas maçãs nós encontramos, né? Largatas lá dentro. Então, ficou uma coisa, assim, encaixou muito interessante. Uma coisa teve muito a ver com a outra. E aí, Salvador Dalí também vai produzir aí essa obra de arte, né? Então, eu acredito que a mensagem que ele nos quer passar é isso, é a transformação da vida, mas que para isso poder acontecer, nós devemos passar por um processo, né? E o processo está aí nessa faquinha, né? Porque foi a faca que fez essa lapidação aí na maçã. Certo, gente? E aí eu descrevi tudo em uma única obra, né? Olha só o que a gente pode observar de uma coisa só. Se alguém for falar, pode falar, que eu ouvi um microfone. Oi. Falando em sonho, hoje eu sonhei que eu tava conhecendo o goleiro do Flamengo. Bom, então assim, Marcos, pode ser que você realize seu sonho, né? Não vou dizer quem, só para dizer que não. Até porque nós temos aí um futuro, né? Mas se esse sonho se é algo surreal para você, então tá fugindo da realidade, né? É um sonho mesmo. Mas quem sabe? E Camille sonhou o quê?
Eu falei que eu sonhava todo dia em ir pra Glória. Bom, Camille, aí já é algo que não é Eu surreal, porque é verdadeiro, né? Para nós, certo? Para nós cristãos é verdadeiro. E para os que creem também, tá certo? Então, isso aí um dia vai chegar, né? Em nome de Jesus. Então, vamos aqui. Na página 125, vocês estão vendo duas obras de arte de Salvador Dalí. A primeira embaixo aí é A Persistência da Memória, onde ele está mostrando que o tempo ele é uma coisa muito inconstante. Ah, como assim inconstante? Porque ele pode ser algo precioso para algumas pessoas e para outras não. Para a pessoa, tempo é dinheiro, né? Vamos dizer assim, quanto mais tempo a gente ganhar, mais a gente consegue aproveitar. E para outras pessoas, não vê a hora do tempo passar rápido para que outras coisas aconteçam. Então, ele está mostrando aí alguns relógios derretidos, né? E ali na compreensão dele vai ser essa questão aí da hora, do tempo, né? Que as coisas. Quem já viu um relógio ficar derretendo desse jeito aí? Por cima de metade de um cavalo. Gente, eu entendo que isso aqui é um cavalo, mas pode ser outra coisa para vocês, né? Tem uma árvore e outras coisas aí. E ao lado vocês estão vendo aí a obra chamada Girafa em Chamas. E o que é mais interessante dessa obra que está do lado aí de vocês não é a pessoa maior dessa obra, ou seja, não é esse ser maior que está aqui, essa escultura grande aí. Mas a girafa em chamas, que ele está chamando a atenção para a girafa em chamas, é essa girafa pequenininha que está aí no canto, aí no final dessa obra, tá literalmente em chama. Eu percebi essa girafa. Pronto. Então, olha só, quando a gente olha para essa obra, a gente vê quem? De início, no nosso ponto de vista mais próximo, a gente vê essa escultura, né? Sendo erguida aí. Mas o objetivo dele é chamar nossa atenção para a girafa, que está sendo queimada ali embaixo, né? Que está em E a chama. senhora percebe que ali tá cheio de passarinho. Aqui nos galhos, né? Passarinho? Não tô vendo não, passarinho. Você tá vendo passarinho? Se você tá conseguindo ver os passarinhos, eu tô vendo umas coisas que é tipo uns ferros segurando essa escultura, mas cada um tem um ponto de vista diferente, né? Então vamos aqui, continuando a conversa, nós estamos no tópico de baixo, falando sobre Salvador Dalí, certo? Salvador Dalí vai viver aí entre os anos 1904 e 1989 e nascendo então na Espanha, foi um dos artistas mais populares e controversos do século XX. Ele não foi apenas esse artista de desenhar telas, mas ele foi pintor, gravador, cenógrafo, ilustrador, desenhista de objetos e joias. E um desses desenhos de objetos e joias é os que vocês podem ver aí em cima, que é a persistência da memória, né? Aí vem, no final da década de 1920, Salvador Dalí vai descobrindo os escritos de Freud. Freud vai ser um psicanalista, ou seja, praticamente um psicólogo da alma, né? Um psicanalista. Psicólogo da alma, ô Jesus. Vai estar trabalhando aí envolvendo a alma da pessoa, porque psicólogo ele já vai abordar muita coisa, né? Nossa mente vai bem no profundo. E a significação do imaginário inconsciente, que foi importante, gente, para desenvolver o seu estilo. Dalí era provocador e polêmico, assim como suas obras. Vamos aqui pensar comigo. Se naquela época as pessoas não acreditavam em algo sobrenatural, um cavalo voando, para eles isso era o quê? Era uma polêmica, era uma coisa absurda. Aí o que Dalí fazia? Salvador Dalí vinha e desenhava isso aí, mostrava isso aí numa obra, né? Ele trazia isso para as pessoas e muitos não gostavam disso. Por quê? Porque estava indo contra algumas regras na sociedade. Ou seja, ele não era moldado pelos padrões da sociedade. Se a sociedade dizia que ele tinha que usar preto, ele tinha que usar preto. Não. Ele usava um vermelho bem chamativo, que era para as pessoas verem que ele estava expressando aquilo que ele acreditava ser, que era uma pessoa diferente, né? Um peixe que nadava contra a maré, vamos dizer assim.
Tudo bem? Vocês estão entendendo até agora? Sim ou não? Podem me dizer. Tô entendendo. Ótimo. Vocês me digam. Tia Kelly não entendi. Volta e fala de novo. Então, algumas obras de Salvador Dalí, eu tô trazendo aí para vocês, né? Eu achei muito lindo, gente. Muito lindo essa obra aí do nascer do sol num ovo. Né? Por quê? Porque o ovo, trazendo aqui, remetendo à Páscoa, né? O significado do ovo vai ser o surgimento de uma nova vida. E o nascer do sol Aí o é o sol é a surgimento gema de um do novo ovo. dia. E foi isso mesmo também. E bateu, né? Aí o sol vai ser a gema do ovo. Ficou muito legal essa forma de pensar. Muito legal mesmo. Fugiu A senhora totalmente do viu, né, normal. nessa imagem do ovo tem um E a homem água clara. no barco? E a água vai Um ser homem a no clara barco? derretendo. Tem um homem saindo aí do barquinho, né? Andando aí próximo a um barco. Vai ser muito interessante. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Que aí eu acho que Qual é o nome do negócio amarelo que tem dentro do ovo? o amarelo que tem dentro do ovo é a gema. Deixa que... Por quê? Olha, foi o que Marcos disse, né? O sol vai estar representando essa gema e essa água aí que você falou vai ser a clara. E o ovo, como eu falei, o significado do ovo, né, é o surgimento de uma nova vida. E nada melhor do que representar isso no sol. Por quê? Porque com o sol é o surgimento de um novo dia. Então, uma coisa combinou perfeitamente com a outra. E isso aí ficou muito lindo. E o que é mais interessante, que vocês podem ver aí, é que isso é uma construção. Pode olhar aí que tem tipo uns andaime perto dessas cascas do ovo e umas pessoas aí perto dessas cascas de ovo. Então, aí eles estão construindo. Vocês estão vendo? Eles estão construindo a casca do ovo. É uma coisa surreal, né? Quem já viu um negócio desse? Fugiu totalmente da compreensão. Mas é algo que ele pensou em ser interessante e ele fez. Né? Ele fez e realmente é muito lindo. E esse outro, né? Desse barco aí, onde a vela do barco são as asas das borboletas. Gente, é uma coisa magnífica. Eu achei muito lindo. E essas pessoas é com as bandeiras? Na verdade, não é uma bandeira. Isso aí é um objeto que a gente usa para pegar borboletas. Eu acho que se vocês, eu não sei, todo mundo aqui já assistiu Bob Esponja na vida? Sim. Tem um episódio de Bob Esponja que o Bob Esponja e o Patrick saem na fenda do biquíni, né? Correndo com um negocinho desse para pegar. Eu não sei se é alga viva ou aquilo é uma. Ali é diferente. Ali é tipo uma rede. É uma redinha. É porque aí dá a ideia de ser bandeiras. Só que isso aí é uma redinha. Veja que tem um buraco, né? Assim, redondinho. Então, é onde vai ser capturado aí esse animal que é essa borboleta aí, esse bicho aí. Qual foi aí? Qual foi o ano que foi lançada essa imagem de baixo? Bom, essa imagem aí abaixo não tá dizendo. Eu peguei na internet essa imagem e acabei não dando uma olhadinha qual foi a data. Mas eu acredito que vai ser muito próximo à primeira, de 1931. Por quê? Porque também está mostrando um relógio totalmente diferenciado. Como foi nessa que está no livro de vocês, né? A Mas persistência da memória. eu acho que é novo essa Não é imagem. porque... Por causa do estilo do caminhão. Sim, você está falando do estilo do caminhão? É tudo novo. É, né? Pode ser também. Interessante esse seu ponto de vista. E também tem aí a parte do petróleo. Mas só lembrando, Marcos, que não foi muito antigo, não. Não foi muito tempo, não. Sabe por quê? Ó, presta atenção. Salvador Dalí vai morrer em 1900... morre em 1989. 1989, tem pessoas que... Prevendo passada aí, ó. Ainda existe de 1989. Por exemplo, minha avó, ela nasceu em 1918. Ela morreu com 100 anos. Então, no tempo dela já existia esse caminhão aí, né? Não no tempo de novinha, mas foi, né, com o tempo, surgindo com o tempo. Em 1989, eu tenho certeza que ela conseguiu pegar esses caminhões aí, as pessoas que nasceram.
Então ela conseguiu ver o Mundial do Flamengo. Eu não sei porque não tinha TV, né? Que aqui no Nordeste você sabe que tudo é atrasado. Vai chegar só anos depois que o mundo inteiro já sabe, já conhece, tá surgindo algo novo. É que vai chegar aqui as coisas velhas, né? A gente é meio atrasado no tempo. Mas infelizmente é assim, né? Não é culpa nossa, né? Então, voltando aqui para a nossa aula, vocês estão observando essas imagens produzidas por Salvador Dalí, algumas obras e também possui seus significados, né? Aí vamos aqui, essa parte rosa que vocês têm no livro de vocês, na página 125. O surrealismo no teatro enfatiza o papel inconsciente na atividade criativa, ou seja, é algo criativo, né? É algo assim que não é feito de qualquer jeito. A pessoa pensou, tem um significado, porque tem, e além disso, foge da linha de compreensão de raciocínio lógico das pessoas, né? Vai sendo diferente do que o mundo acredita. Sendo um dos seus objetivos. Pode falar. Esse cara que pintou esses quadros, ele deixou filhos? Ele tem o quê? Esses caras que tecem esses quadros, que deixou filhos? Eu não sei lhe dizer se ele deixou filhos, porque eu não pesquisei sobre a biografia dele. O meu foco da aula de hoje foi mostrar o surrealismo, então eu não entrei para ver mais a fundo sobre quem era Salvador Dalí e a sua biografia. Mas se você quiser, Marcos, você pode dar uma olhadinha na internet. Você coloca assim, biografia de Salvador Dalí. Aí vai surgir lá e vai dizer se ele deixou uma família ou não, né? Pelo visto a loucura dele aí, espero que sim, né? Espero que ele tenha deixado para os filhos levar o legado dele aí. Então, voltando aqui, certo? O surrealismo no teatro enfatiza o papel inconsciente na atividade criativa, sendo um dos seus objetivos a produção de uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. Tem como principal representante André Breton, autor do Manifesto Surrealista em 1924. Então, o surrealismo saindo de quadros, obras, pinturas, enfim, esculturas, e passando para o teatro, vai ser a questão de você criar algo surreal para ser mostrado em palco, para ser representado, falado, certo? Dialogado, criado cena e mostrado em peças teatrais. Inclusive, eu vou postar um link para vocês para explicar bem melhor sobre o que é essa arte do surrealismo lá no grupo. Vocês deem uma olhadinha que a professora lá vai falar sobre um acontecimento, né, de uma obra que esse artista ele cria, ele elabora essa obra e ele, gente, é porque é muito louco. Foge literalmente do que a gente acredita, em uma coisa que ninguém é capaz de fazer, né? Mas ele quis mostrar isso aí né? O que seria? O que a pessoa iria pensar? Então, vamos lá, para vocês entenderem melhor. O artista André Breton, ele vai criar o Teatro do Absurdo. O Teatro do Absurdo vai estar dentro do surrealismo. Por quê? Porque é algo que é absurdo, já está dizendo, foge do que é normal. Aí o que acontece? Ele cria uma obra que nessa obra, né, um livro lá, ele vai escrever uma peça, na verdade, e nessa peça, o autor principal, a atriz, na verdade, principal, ela corta o olho. Então, quando ela faz isso, ela tá dizendo que ela tá fazendo isso. Gente, é uma coisa absurda, né? Corta esse olho, mostrando porque quer saber como é que é aquela, né? Sentir na pele aquela dor. É uma coisa absurda, literalmente. Então, no teatro, vai estar mostrando isso. Algo que é fora da realidade por meio de algo absurdo. Certo? Então, trazendo essas obras, saindo de pinturas e entrando no teatro, o surrealismo vai funcionar desse jeito. Vai ser algo criativo? Vai. Ou melhor dizendo, trazendo aqui para o século XXI, para vocês entenderem, o surreal. Vamos lá. A gente iniciou a nossa aula falando sobre o quê? Falando sobre Marvel, não foi? Foi Marvel, se eu não me engano?
Ou os cavalos aí, né? Vamos dizer, né? Esse cavalo que tá vindo aí para matar o povo. Pode ser algo surreal. Pode ser algo surreal, algo que uma pessoa tá dizendo, né? E foge da compreensão. A Marvel, a Capitã Marvel com toda aquela força. É algo surreal, né? Quem já viu aquele superpoder, né? Pelo menos até hoje eu não vi ninguém que tem aquele superpoder, né? Que a Capitã Marvel tem. Voar mais rápido que a velocidade da luz. Não, isso não existe, né? Então, é algo surreal. É algo fictício, né? Fictício já está dizendo que não é real, é fantasioso. E o surrealismo vai ser isso, vai ser algo fantasioso. Totalmente anormal, certo? Ou sobrenatural. Tá bom? Vocês entenderam? Sim ou não? Não ou sim? Sim ou não? Não ou sim? Falem. André Breton. Falando sobre André Breton. Tem uma frase dele aí, muito legal, que diz assim: não é o medo da loucura que nos forçará a largar a bandeira da imaginação. Muito massa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Não é porque eles têm medo de ser algo louco que eles estão criando que eles vão se intimidar e deixar de fazer aquilo ali que eles estão querendo fazer. Ou deixar de imaginar como que seria. Muitas coisas hoje em dia, pronto, esse da Marvel, né? Trazendo de novo para Marvel ou DC. Se não tivesse, se a pessoa da Marvel que criou todas aquelas histórias em quadrinhos não tivesse nem sequer dado a oportunidade a ele mesmo de fazer, hoje a gente não saberia, né? Não conheceria a Capitã Marvel, vamos dizer, quem mais? O Homem de Ferro, Capitão América. Esses personagens hoje a gente não conheceria. Por quê? Porque ele teria medo da loucura, porque isso é loucura. Isso é loucura, né? Quem já viu pessoas com superpoderes? Não, ninguém viu. Então, se ele tivesse medo da loucura, ele não levantaria a bandeira da imaginação. Mas foi exatamente o que André Breton falou, que não é o medo da loucura que vai forçar ele a largar a bandeira da imaginação. Né? Ele não vai deixar de imaginar e de ser quem ele é por medo de ser louco. Aí a gente passa para o teatro do absurdo, né? Ainda na página 125, no finalzinho, a influência do surrealismo no teatro. Nesta construção surrealista, o teatro passou por várias construções, principalmente o teatro da crueldade, criado por Anthony Arthur, que foi um poeta, autor, escritor, dramaturgo e roteirista e também diretor. Aí passem para a página 126. Antônio Arthur, eu falando que era André Breton, gente, era Antônio Arthur. Antônio Arthur vai criar o Teatro da Crueldade, que também vai em contrapartida com o Teatro do Absurdo, tendo esse duplo, certo? Ou seja, crueldade já está dizendo, né? Tortura. E ali vai ter aquele surgimento que eu falei a vocês, né? Onde a atriz principal, ela corta o olho. Isso aí é uma crueldade extrema, né? E ela vai alegar que é porque queria conhecer aquela dor na pele. Bom, eu não quero, né? Então, voltando para cá, Arthur criou o conceito de teatro da crueldade. Buscava com esse novo conceito libertar pensamento inconsciente da plateia, presos em imposições e regras sociais. Às vezes a gente é tão preso naquilo que a sociedade quer para nós que a gente deixa de viver algo diferente que nós gostaríamos de viver. Se hoje eu quero andar só de vermelho no meio da rua, por que a sociedade diz que eu não posso andar só de vermelho? Então é por causa de algumas regras que eu deixo de viver aquilo que eu gostaria de viver. E aí vai entrar o teatro do absurdo ou da crueldade e o surrealismo, tá bom? Envolvendo tudo isso aí no surrealismo. Aí vem aqui, desenvolver uma aproximação na qual todos faziam parte do processo ao mesmo tempo. Nesse período, Arthur uniu o palco e a plateia em um só pensamento. Uma de suas maiores contribuições para o teatro do século XX foi a obra O Teatro e Seu Duplo, na qual expôs o grito, a respiração e o corpo do homem como lugar primordial do ato teatral. Assim como o dadaísmo, que vai ser um assunto que nós vamos ver depois,
e o surrealismo contestava os valores sociais estabelecidos na época. Arthur também o fazia em sua arte. O teatro e o seu duplo vai ser isso, certo? Onde ele vai mostrar o ser humano como objeto principal nessa criação artística e surreal. Aí, aqui, ó, o teatro e seu duplo nos slides. Vamos aqui. O mundo tem fome e não se preocupa com a cultura. A partir dessa constatação, Anthony Arthur considera urgente extrair daquilo que se chama cultura, ideia cuja força viva é idêntica à da fome. Ou seja, se eu tenho fome, o que é que eu faço? Eu vou rapidamente ali no meu armário, na geladeira, vou procurar alguma coisa para comer, né? Vou para o fogão, faço e como. Se eu tenho fome, eu tenho urgência em me manter de pé, né? Em matar aquela fome. Então, ele quis comparar essa fome, essa necessidade de comer, com a necessidade de nós termos cultura, de termos coisas diferentes para ser digerida, né? Falando dessa forma aí para vocês compreenderem melhor. Então, para ele, a cultura nunca salvou nenhum ser humano de ter fome e da preocupação de viver melhor. É preciso viver e acreditar no que nos faz viver. Segundo o autor, o teatro renova o sentido da vida e esse espaço do homem torna-se senhor daquilo que ainda não é e o faz nascer. É no teatro, gente, que nós somos aquilo que nós gostaríamos de ser, vamos dizer assim. O ator ou atriz, é muito interessante isso, o ator ou atriz, ele vive várias pessoas em um único ser, que é ele mesmo. Por quê? Porque quando ele vive vários personagens, ele está vivendo a vida de outras pessoas. Ele não está sendo só ele ali em palco, não é só ele corpo. É ele corpo e mente, mas passando algo de outras pessoas. Por exemplo, eu hoje sou uma professora. Oi. Para a senhora, qual é o sentido da vida? Bom, para mim, o sentido da vida, para mim, certo? É uma opinião minha, mas fiquem à vontade. Para mim, o sentido da vida é você saber que você foi criado por um Deus que fez todas as coisas e reconhecer que Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória e que eu tenho que viver pela sua obra, para fazer a sua obra, porque um dia Ele vai voltar e vai me levar daqui, né? Vai levar essas pessoas que creem nele para viver uma vida melhor lá nos céus, que é a morada celestial. Então, o sentido da vida é você viver e mostrar ser quem você é na sua plenitude e na sua essência, sem você se envergonhar disso, mas principalmente mostrar Deus em você. Aí, Sara quis responder? Pode responder, Sara. Posso fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta, pode. A senhora acredita que existe reencarnação espiritual? Esquece essa parte de espiritualidade. A senhora acredita em reencarnação? Certo, vamos lá. Tipo, da vida, de tipo, você não ter completado o seu objetivo aqui na Terra, e aí você fica aqui até você descobrir qual é o seu objetivo, e quando você descobre, você consegue ir descansar. Tipo, você é uma pessoa muito estressada e você ficou lembrando de alguma coisa que aconteceu antes da sua morte. Uhum. Aí você fica aqui até você tentar descansar. Não sei explicar. Eu acho que eu entendi. Na sua pergunta, eu vou dividir ela em duas respostas. A primeira, você acredita em reencarnação? Vamos lá, não. Por que eu não acredito em reencarnação? Porque a Bíblia, gente, ele é o livro, é o manual de sobrevivência de todas as pessoas. Bom seria se todo mundo usasse. E na Bíblia, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo e Lázaro, porque ele ressuscitou, né? Deus tinha o poder de ressuscitar as pessoas. Mas eu não acredito que você morreu aqui, reencarnou em outro, porque simplesmente não conseguiu terminar a sua missão aqui na Terra. Não, Deus só dá uma vida a você e uma única missão, né? Então, você tem que cumprir ela enquanto você tem vida. Porque depois que você morrer, você não vai ressuscitar em outro corpo. Minha forma de pensar, baseado naquilo que eu acredito. E terminando a resposta... fazer isso é Deus. Terminando a resposta,
Se eu acredito que não terminei o meu objetivo e aí ressurgir para eu poder lembrar que eu tenho que terminar esse objetivo. Não porque, vamos lá, porque se eu já estou vivendo aqui na Terra, né? Se eu já estou vivendo essa vida, eu, Kelly Sayonara, e Deus já me deu essa oportunidade de viver, eu vou ficar aqui até o momento em que Ele disser, você fica. Mas quando Ele disser assim, filha, amanhã você parte, amanhã eu morro, né? Amanhã eu parto. Então não tem essa. Você tem um tempo. Esse tempo Deus lhe deu. É como um professor. Eu cheguei para você, Sara. Eu e você estamos em sala de aula. Eu sou sua professora, você é minha aluna. Sento você lá e digo assim, Sara, você tem 2 horas para terminar a prova. Deus é assim. Deus, ele nos dá uma vida. Você tem tantos dias para fazer o que você quiser. Infelizmente, nós não sabemos o nosso tempo. Mas é bom assim, sabe por quê? Porque se a gente soubesse o nosso tempo, ia ter muita gente pirando aí na batatinha, né? Então é melhor a gente viver todos os dias Ia ser como tipo se isso, fosse viver. hoje. Ia ser tipo isso, viver a vida, fazer um monte de coisa errada e no último dia pedir perdão. É verdade, não dá certo. Então, assim, a Bíblia diz assim, que que Jesus virá como um ladrão na noite. Se a gente soubesse que o ladrão vem hoje roubar a nossa casa, o que a gente ia fazer? Polícia, vem aqui em casa, porque hoje à noite o ladrão disse que vinha lá na minha casa me roubar. Ia estar tudo pronto, esperando o ladrão. Mas não, o ladrão quem é doido, quem é ladrão sabe. Não vai sair dizendo por aí que vai roubar a sua casa. Ei, fulaninho, vou roubar a tua casa amanhã e se prepara. Isso não acontece não, né? Ele chega, pum, roubou, saiu, vai-se embora, leva. Então, Jesus virá desse jeito. Ele não é um ladrão, ele virá com nesse sentido, certo? Que ele vai vir sem a gente saber. E a gente tem que estar preparado. Então, se eu tenho uma missão, a minha missão é essa. Eu entendi que a minha missão na Terra é fazer a obra do Senhor, agradar a sua vontade, né? Fazer a sua perfeita vontade na minha vida e viver para Ele. Viver para Ele. Claro, eu não vou esquecer de viver a minha vida. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Então, é eu vivendo para Deus, buscando a Ele e Ele acrescentando as coisas à minha vida, porque Ele sabe do que eu preciso. Não é verdade? Ele cuida de tudo. Então, é o que eu acredito. Respondendo as perguntas de vocês, tá certo? E por que eu tô frisando isso? Que é para depois não sair conversa meio diferente do que eu tô dizendo aqui, tá bom? Entenderam? A gente pode voltar para aula? Ou tem mais alguma pergunta aí, minha cabulosa? Foi uma pergunta que durou não sei quantos minutos. Gente, é Também eu porque tenho outra pergunta. eu não consigo explicar assim, tão diretamente, né? Eu saio fazendo uns arroteios pra vocês entenderem. Certo. Tenho outra pergunta. Rapidinho, falta 9 minutos pra gente terminar. Você não acredita em vida fora da nossa, tipo, vida alienígena? Em outra órbita, eu só acredito na vida que as estrelas Outra têm, né? dimensão, tipo assim, outra dimensão onde lá eles têm as próprias crenças. Tipo o Brasil. O Brasil tem Certo. várias crenças. É como se fosse um Tipo outro Brasil. mundo, né? Em outro lugar que a gente não... Bom, vamos lá. Tipo mundo invertido. Eu Que só eles acredito... não conhecem a gente e a gente nem conhece. Mas em algum tempo, em algum canto, eles já tiveram uma conexão com nós. Gente, isso é tão legal, sabe por quê? Porque eu pensava em todas essas perguntas que vocês estão me dizendo. Então, hoje, né, pela minha maturidade e conhecimento bíblico, vamos lá de novo. Não. Por que eu não acredito que existe? Por que eu não acredito que existe outra órbita? Existem outros planetas. Existe vida em outros planetas? Eu não acredito porque a Bíblia ela não me revelou. Então, por que eu vou fugir daquilo Mas a senhora sabe que foram perdidos vários capítulos da Bíblia e também foram retirados alguns, né? Não, aí vamos lá. A Bíblia, ela possui, vamos ver, deixa eu ver se eu explico a vocês. Existe a Bíblia do catolicismo e existe a Bíblia cristã. Na Bíblia cristã está todos os livros que deveriam estar ali, todos os livros guiados pelo Espírito Santo, onde homens escreveram e chegou para nós. Então, ela é um manual completo. Os capítulos que não estão lá é porque não deveriam estar. Então, significa dizer que, vamos dizer assim, que Deus não quer que nós saibamos daquilo. Então, se não é para a gente saber, então, logicamente, não é para a gente ficar duvidando. Será que isso existe? Será que não existe? Se Deus não nos disse nem sim nem não,
Então, qual é a nossa missão? É não sair questionando. Por quê? Porque ele é o Deus de toda a Terra, então só ele sabe. Se ele quisesse que a gente soubesse que existia vida além dessa do planeta Terra, ele teria dito, e existe em Marte vidas, e existe em outra galáxia vidas. E ainda existe, sabe qual, Sara? Aqui eu acredito. Sabe qual que existe? As vidas que estão na mansão celestial. Certo? Que é Jesus, os seus anciões, e seus anjos, e querubins, e serafins, e esse Mas, tia, lá. a NASA, você não acredita tipo, nas coisas da NASA? Porque a NASA falou, a NASA confirmou que poderia sim existir, que existia, porque eles já tiveram conexão com esse tipo de gente. Bom, eu não acredito, porque até agora as mídias, se realmente fosse verdade, Sara, isso teria sido liberado para todo o mundo. Então, todas as mídias teriam caído com força em cima dessa informação. Por isso que eu... Sério que vocês não sabiam disso? Possa ser que, futuramente, se eles realmente me comprovarem de verdade e aparecer uma pessoa em carne e osso, né? Vou fazer igual a Tomé agora. E me mostrar... Tem a Rainha Elizabeth. Não, aí já é outra história. Certo. Oi, vamos rapidinho para explicar o que vocês vão fazer, né? Ainda vou falar o que vocês vão fazer. Existe vida nos outros planetas, só que não é tipo vida que tem a gente, é vida tipo microscópio. Sim, você tá falando da questão de fungos e bactérias? Sim, posso dizer que sim, né? É, porque existe o quê? Se existe areia, oxigênio, essas outras coisas, pode ser que existe assim, essas vidas microscópicas, como você tá dizendo. Mas gente mesmo, eu não acredito não. E como a NASA mesmo diz, né, que um dia o planeta, eu acho que é o Marte, né, pode ser habitado e aqui nós iremos deixar nosso planeta Terra para morar em Marte. Quando a gente chegar em Marte, a gente sabe se existe vida mesmo ou não, né? Mas, tipo, eles poderiam... Vocês estão me escutando? Tô, sim. Ah, chega, o microfone tava desligado. Mas, tipo, poderia existir lá dentro daquele negócio. Porque eu já vi um vídeo, não sei se é fake, de uns bagulho lá pulando. Uns bagulho lá pulando. Tipo uns animal, tipo uns lobo. Mas, tipo, não era lobo. Não sei, né, Sara? Até porque como a gente não tá nesse processo de produção de vídeo, a gente não sabe se realmente é verdade o que foi gravado ou se foi uma montagem, né? Até porque a tecnologia, ela é muito... Gente, ela tá cada vez mais se modernizando. Então, existem coisas... Tipo a montagem do Papai Noel na Lua. Já viu? Eu não vi não, ainda não. Essa eu não vi não. Papai Noel na Lua. Oi, Marcos. Negócio que eu queria falar, se a gente deixasse a Terra, a natureza, a gente sair da Terra e deixar a natureza dominar o planeta todo, ia ficar que nem antigamente. Eu acho que se a gente deixasse a Terra, ia ficar igual aquele filme do Wall-E, né? Já vi assistir aquele filme do Wall-E? Sem ninguém. Só aquele robozinho no meio do nada. Mas aí a Terra seria bem mais... As plantas iam dominar. Mais coisada. As plantas iam dominar tudo. Tipo aquele videozinho aqui, é tipo um vídeo, uma experiência, que é tipo desenho, que é a NASA lá bota o povo pra dormir por bem muitos anos, aí depois que eles acordam, tá tudo cheio de mato, a Terra tá renovada, uns bagulho lá tudo. Gente, eu não sei não, se isso vai acontecer é uma loucura, né? Mas, vamos ver o que o mundo nos reserva daqui em diante. Estamos vivendo tempos pandêmicos, a NASA com certeza não vai tirar ninguém das suas casas para botar a gente para dormir, né? E acordar em outro século. Mas, vamos ver o que acontece daqui para lá. Como eu tô dizendo, né? Isso aí já é surreal. Ainda tá mais dentro da nossa aula, né? Surreal. Mas vamos aqui, voltando para Sigmund Freud, que é o psicanalista que eu falei a vocês, para eu poder explicar o que vocês vão fazer, que eu só tenho 3 minutinhos. Sigmund Freud foi um psicanalista que é no ramo clínico teórico, certo? Ou seja, ele estuda e explica o funcionamento da mente humana e trata de distúrbios mentais e também, vamos dizer assim, doenças da alma, né? O objeto de estudo da psicanálise concentra-se na relação entre os desejos, do que nós temos no inconsciente e dos nossos comportamentos e sentimentos vividos pelas pessoas. Aí nós temos uma frase
Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Por quê? Porque é a nossa dor que nos motiva a fazer algo diferente. Então, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida no comodismo de uma forma confortável, a gente não vai mudar nunca. Mas quando a gente se deparar com a realidade que a gente vai precisar sair daquilo ali e aquilo ali começar a doer dentro de nós, nos confrontando, fazendo com que a gente mude a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, então a gente acaba mudando, mesmo que a gente não saiba, mas mudou, né? Até mesmo esse meio externo, de fora, essas coisas acabam nos influenciando bastante. E falando isso, vocês entenderam a aula por alto sobre surrealismo, né? Algo surreal, fugindo da realidade, e isso aqui é o que eu quero que vocês façam. Só lembrando que eu acho que eu sou a única professora que eu não passo tanta coisa para vocês, eu acho, né? Não sei. Então vamos lá. Exercícios do surrealismo Páscoa, envolvendo a Páscoa. Dentro desta perspectiva surreal e considerando que estamos próximo da Páscoa, que já é domingo agora, vocês vão elaborar, todo mundo aí super ultra mega artista, vão elaborar um desenho que representa a Páscoa. Tia Kelly, como assim? Eu já desenhei esses dias. Oh, meu Deus, eu sabia que tava bom demais. Mas eu não quero qualquer desenho. Eu quero um desenho surreal, que fuja da realidade do que a gente acredita. Então, vocês vão imaginar como é que... Sim, eu não sei desenhar. Vou desenhar o mundo invertido. Eita, um mundo invertido? E onde fica o... Olha, tia, eu vou fazer... É dentro de uma bolha de sabão. Eu vou fazer Legal, duas bolas, uma bola pequena, outra bola gigante pra desenhar o corpo do coelho e duas orelhas. E vocês podem usar, gente, Fazer um coelho robô. Existem vários símbolos da Páscoa. O coelho robô. Existe o coelho, o ovo, a vela, que é o círio pascual, o sino, o cordeiro, a cruz, o peixe, o girassol. Menina, é tanto símbolo da Páscoa, vocês podem usar isso tudo aí, meu povo. Sabe? Mas eu não posso criar o meu, não? Eu vou dizer um desenho pra vocês que ele tá de acordo com o surrealismo. Mas o meu aluno A senhora falou sabe. a farmácia e eu não entendi um comprimido de vela, de sino, de cordeiro, de... São símbolos. Até agora eu contei 8. Na Páscoa não só existe o coelho. Existem vários símbolos da Páscoa que vocês podem usar para criar o desenho de vocês. Só um momento, Marcos. Aí nós temos a vela, o sino, a cruz, o cordeiro, o coelho, o ovo, o girassol e o peixe. Por enquanto é os que eu lembro. Ainda tem outra, né? Colomba pascal, é um pão doce. Nunca tinha ouvido falar, mas eu nas minhas pesquisas achei. Então, nós temos vários símbolos da Páscoa que vocês podem usar para estar criando essa arte. Então, eu vou explicar uma coisa a vocês bem interessante. Um dos meus alunos do 4º ano, viu? Oi, preste atenção. Um dos meus alunos do 4º ano... Uma ideia. Porque em vez de desenho, a senhora não pede pra gente fazer um ovo e mandar foto pra senhora ficar com gosto. Ou então a gente vai deixar... Não, mas a senhora não pode comer chocolate porque a senhora amamenta seu filho, então não dá certo essa ideia. Nem venha com esse negócio de fazer um ovo. Eu quero um desenho surreal. Eu não quero desenho, qualquer desenho, não. É um desenho que fuja da nossa realidade. Posso desenhar um mundo invertido? O mundo invertido eu achei legal dentro de uma bolha de sabão. Eu gostei. Deixa eu falar... É real mesmo. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, gente, que eu quero dizer para vocês, para a gente poder encerrar aqui. Tem um dos meus alunos do 4º ano, ele nem sabe, mas ele fez um desenho muito interessante que tá dentro da aula de vocês e ele nem sabe que existe o surrealismo. Sabe como foi o desenho dele? Da Páscoa, ele fez assim. A casa era um ovo gigante e a chaminé era um girassol. Quê? Sim, a casa era um ovo, ele fez um ovo bem grande e a chaminé da casa era um girassol. Pois eu vou fazer a casa do girassol e o ovo de chaminé. Não, nem vem com isso não. Se me mostrar isso aí eu já vou saber. Ó, gente, vocês podem se inspirar... Mano, bora fazer. Vocês podem se inspirar nesses artistas que eu deixei aí pra vocês. Ó, Salvador Dalí, Tarsila do Amaral e René Magritte.
Vocês podem se inspirar nesses artistas, vocês podem pesquisar, ver as obras dele, se inspirar e trazer algo para vocês e fazer aquilo ali, tá bom? Então eu Eu quero vou procurar um artista um bom aqui embaixo do meio sobre a Páscoa Vamos fazer. surreal. É algo sobrenatural. E eu quero que vocês, ó, façam assim. Desenhar o Satanás em corpo desse negócio surreal. Não me vem falar sobre o Satanás, que ele não tem nada a ver com a Páscoa. Mas enfim, vocês podem utilizar vários outros. Ideia, tio, eu achei muito